Muito boa tarde. Vamos então dar início à 14ª lição deste curso de Meteorologia e, como vos disse na lição anterior, hoje nós vamos tratar de dois aspectos muito importantes da física e da dinâmica da atmosfera, que são o equilíbrio hidrostático e a estabilidade vertical da atmosfera. Ora bem, o campo da pressão atmosférica é uma função da posição, definida pela longitude, latitude, altitude e também do tempo. Portanto, o campo da pressão é uma função de λφ/zt. A condição de equilíbrio hidrostático é a seguinte: a derivada parcial da pressão em ordem a z, mantendo as restantes três variáveis fixas, é igual a menos ρg, ou seja, menos 1 sobre ρ dp dz igual a g. Ora bem, como menos 1 sobre ρ dp dz é a componente vertical da força do gradiente de pressão, a condição hidrostática mostra ou traduz que essa componente vertical da força do gradiente de pressão tem que ser exatamente compensada pela gravidade. E este equilíbrio é que é o equilíbrio hidrostático, ou é uma igualdade que traduz a condição hidrostática. Portanto, nós, fixando λφ e t, podemos reescrever a condição hidrostática da seguinte forma: ρg dz igual a menos g dm. Isto significa, portanto, que a diferença de pressão entre a base e o topo de uma coluna de atmosfera de base unitária e espessura dz é numericamente igual ao peso da referida coluna. Portanto, em equilíbrio hidrostático, a diferença de pressão entre a base e o topo de uma camada de espessura infinitesimal dz é igual ao peso do ar que ocupa esse volume de base unitária e, portanto, numericamente igual a dz. Para uma espessura finita, admitindo que temos uma coluna de base unitária cuja base está ao nível Z1, pressão P índice 1, o topo ao nível Z2, pressão P2, onde Z2 é maior que Z1 e P2 é menor que P1, então, integrando entre 1 e 2 dp, teremos P2 menos P1 igual ao integral de menos G dm, ou seja, menos o peso da coluna em questão. Uma vez que dm é um elemento de massa, vezes G dá um peso de uma espessura relativa a uma espessura infinitesimal. Trocando os sinais ou multiplicando a relação anterior por menos 1, temos que P1 menos P2 é o peso da coluna de base unitária. Ou seja, P1 menos P2 é o integral entre Z1 e Z2 de ρg dz. Nesta integranda ρg dz está implícita a área A igual a 1. Portanto, não está escrita explicitamente aqui. Portanto, dz é numericamente o volume, ρ dz é a massa e g ρ dz é o peso. Portanto, ao integrar entre Z1 e Z2, ficamos com o peso da coluna, que é numericamente igual a P1 menos P2, a diferença de pressão entre a base e o topo da referida coluna. Deve notar-se que a pressão não se define como o peso de nenhuma coluna da atmosfera. A pressão tem uma definição própria. Só que se a atmosfera estiver em equilíbrio hidrostático, então a diferença de pressão entre dois níveis é numericamente igual ao peso da coluna da atmosfera de base unitária, cuja topo e base se encontram a esses níveis. Bom, voltando à condição hidrostática, dp igual a menos ρg dz. Então, tendo em conta que ρ é dado por P sobre RAT, pela equação de estado, substituindo ρ pela sua expressão, ficamos com dp igual a menos P sobre RAT vezes g dz.
ou seja, dP sobre P igual a menos G sobre RAT vezes dZ, e tendo em conta que G, embora não sendo rigorosamente uma constante, varia muito lentamente na vertical, isto é, admitindo que G é muito aproximadamente constante, e ainda que tendo em conta que dφ igual a d de gz igual a g dz representa a variação do geopotencial φ, então podemos escrever a condição hidrostática como dφ igual a menos RAT diferencial de logaritmo de P, que é dP sobre P, e se integrarmos na vertical entre os níveis 1 e 2, aplicando o teorema da média, e representando por T barra o valor médio da temperatura T vertical entre os níveis 1 e 2, resulta que ΔΦ igual a GZ2 menos Z1 igual a menos RAT médio logaritmo de P2 sobre P1. Ou seja, ΔΦ igual a φ2 menos φ1 é igual a RAT médio logaritmo de P2 sobre P1. Esta expressão é a fórmula ipsométrica. É conhecida por este nome, fórmula ipsométrica. Acabo de reparar que na expressão da fórmula ipsométrica há um erro, isto é, no segundo membro deveríamos ter logaritmo de P1 sobre P2 e não P2 sobre P1, uma vez que P1 é maior que P2 e, por consequência, P2 sobre P1 é um número inferior à unidade e o logaritmo é negativo. Portanto, há aqui um erro que depois será corrigido e que é este. No segundo membro desta expressão, deveríamos ter o logaritmo de P1 sobre P2 e não de P2 sobre P1. Bom, esta expressão chama-se, ou a essa expressão dá-se o nome de fórmula ipsométrica. Uma linha de igual valor de φ igual a Gz sobre uma mesma superfície isobárica designa-se por isoípsa. Portanto, é uma linha de igual valor, ou uma isolinha, ou uma isopleta, como também se diz, de geopotencial sobre uma superfície isobárica. Portanto, sobre uma superfície em que a pressão toma sempre o mesmo valor. Uma linha de igual valor de ΔΦ igual a φ2 menos φ1 igual a GZ2 menos Z1 é uma relativa à camada limitada pelas superfícies isobáricas P igual a P1 e P igual a P2, designa-se por uma linha de espessura. Portanto, ao longo de uma linha de espessura, a diferença de geopotencial ou de altitude, uma vez que G varia pouco na vertical, entre os níveis isobáricos P igual a P2 e P igual a P1, toma sempre o mesmo valor. Portanto, uma linha de espessura é uma linha de igual valor da diferença de geopotencial sobre duas superfícies isobáricas. Pela fórmula ipsométrica, uma linha de espessura é uma linha de igual valor, ou uma isolinha ou isopleta, da temperatura média da camada limitada por essas superfícies isobáricas. Uma vez que, se ΔΦ é constante, para valores fixos de P1 e P2, T barra tem que ser constante. Portanto, uma linha de espessura é também uma isotérmica média da camada limitada pelas superfícies isobáricas P igual a P1 e P igual a P2. Ora bem, então nós vemos que pela fórmula ipsométrica, a espessura da referida camada é diretamente proporcional à temperatura média vertical do ar nessa mesma camada. Portanto, se essa temperatura média vertical for pequena, for baixa, a espessura é pequena. Se a temperatura média da camada for elevada, a espessura é elevada para os mesmos valores da pressão na base e no topo da camada. Reciprocamente, quando o ar é mais quente, a espessura é mais elevada. E quando o ar é mais frio, a espessura é mais baixa. Perdão, o que queria dizer o contrário. Reciprocamente, ar mais quente ocorre quando a espessura é elevada e ar mais frio quando a espessura é mais baixa. Ora bem, dentro deste contexto do equilíbrio hidrostático,
nós temos um conceito muito importante em meteorologia, que é o conceito de altura geopotencial. Bom, no fundo, isto traduz o quê? Como sabemos, a espessura de uma camada limitada por duas superfícies obáricas, ΔΦ, exprime-se no sistema internacional em joule por quilograma, uma vez que ΔΦ tem dimensões de energia específica. Bom, mas em meteorologia é conveniente utilizar uma unidade maior do que o joule por quilograma para evitar que valores da espessura ou do geopotencial se exprimam por números muito grandes. Bom, e essa unidade designa-se por metro geopotencial, o que os ingleses chamam o Geopotential Meter, e representa-se por MGP, metro geopotencial, ou GPM, Geopotential Meter. E, por definição, 1 metro geopotencial é igual a 9,8 joule por quilograma. Portanto, enquanto que a unidade de energia específica no sistema internacional é o joule por quilograma, em meteorologia trabalha-se com uma unidade que é 9,8 vezes superior a esta e que se designa por metro geopotencial. Por consequência, à altitude Z, se designarmos por fio geopotencial em joule por quilograma, o valor em metros geopotenciais é dado por uma grandeza Z grande, que é igual ao integral entre 0 e Z de G dZ, a dividir por 9,8. Bom, ora bem, como a aceleração da gravidade G, que aparece na integranda do integral que está aqui representado, é aproximadamente 9,8 e varia pouco na vertical, então a altura geopotencial Z grande é muito aproximadamente igual ao valor da altitude em metros. Por consequência, com esta definição, podemos concluir que o número que exprime o geopotencial em metros geopotenciais é aproximadamente o mesmo número que exprime a altitude na unidade de comprimento metro. É por isso que a Z grande se dá o nome de altura geopotencial. Mas atenção, Z grande e Z pequeno são grandezas com dimensões físicas distintas. Z grande representa uma energia específica, Z pequeno representa uma distância. Mas os números que as exprimem são muito aproximadamente iguais. Ou seja, uma isoípsa é uma linha de igual valor da altura geopotencial sobre uma superfície isobárica e é também muito aproximadamente uma linha de igual valor da altitude dessa mesma superfície isobárica. Ora bem, se a aceleração da gravidade, em vez de valer 9,8 metros por segundo quadrado, tivesse o valor de 10,3 metros por segundo quadrado, então o metro geopotencial seria definido como 10,3 joule por quilograma. Portanto, o valor 9,8 na definição do metro geopotencial resulta de a aceleração da gravidade no sistema internacional valer 9,8 metros por segundo quadrado. Claro que quando nós dizemos que a altura geopotencial é 9,8 joule por quilograma, este 9,8 não tem dimensões, é apenas o valor numérico da aceleração da gravidade. Para efeitos de cálculo no sistema internacional, o geopotencial tem que ser reduzido de GPM a joule por quilograma. Por exemplo, se a diferença de geopotencial entre duas superfícies obáricas for de 5.400 metros de geopotencial, o seu valor em joule por quilograma é 5.400 vezes 9,8, ou seja, 52.920 joule por quilograma, e é com este valor que tem que se fazer as contas no sistema internacional. Ora bem, o equilíbrio hidrostático não é uma situação sem consequências. O equilíbrio hidrostático verifica-se com elevada precisão para inúmeras escalas de movimento da atmosfera.
O equilíbrio hidrostático só se não verifica para escalas muito pequenas, para distâncias espaciais inferiores a uma ordem de grandeza de poucos quilómetros. E esta condição, este equilíbrio hidrostático, impõe ligações entre campos das variáveis físicas que são muitíssimo importantes para se compreender os processos físicos e a dinâmica da atmosfera. Assim, primeira consequência, a pressão atmosférica decresce em sentido estrito monotonicamente ao longo da vertical. Isto é, se a atmosfera está em equilíbrio hidrostático, quando Z aumenta, P tem que diminuir. Não pode sequer diminuir em sentido lato, isto é, não pode decrescer ou manter-se igual. Tem que decrescer. Nestas condições, entre a pressão e a altitude, existe uma correspondência bionívoca e, por consequência, em equilíbrio hidrostático, a pressão pode ser escolhida como coordenada vertical, substituindo a coordenada geométrica Z. E quando isso se faz, e é conveniente que isso se faça, nós dizemos que estamos a trabalhar no sistema P por oposição ao sistema Z, em que a coordenada vertical é a altitude, ou a distância ao centro, como se preferir. Portanto, a condição hidrostática permite escolher como coordenada vertical uma coordenada física, uma coordenada mássica, que é a pressão atmosférica. Terceira consequência, existe uma dependência entre o campo do geopotencial sobre superfícies obáricas e o campo da temperatura. Quarta conclusão, linhas de espessura de uma camada limitada por duas superfícies obáricas são isotérmicas médias da camada. Quinta conclusão, a pressão à superfície é proporcional à massa da atmosfera de uma coluna de base unitária que se estende desde esse ponto da superfície até ao topo da atmosfera. Portanto, em condições hidrostáticas, a pressão atmosférica à superfície é numericamente igual ao peso da coluna atmosférica de base unitária que se estende desde a superfície até ao topo da atmosfera. Da mesma forma, a pressão atmosférica a um nível qualquer é o peso da coluna atmosférica que se estende desde esse nível até ao topo da atmosfera. Como disse há pouco, a pressão não se define como o peso da coluna, mas é numericamente igual ao peso da referida coluna se a atmosfera estiver em equilíbrio hidrostático. Sexta conclusão, o valor médio da pressão atmosférica à superfície é proporcional à massa da atmosfera. E reparem, como a massa da atmosfera é praticamente constante, então se a pressão atmosférica aumenta numa determinada região, vai ter que diminuir noutra região, visto que a pressão reflete sempre o peso da atmosfera que está acima da região considerada. E concretamente, numa coluna de base unitária. Visto que a pressão representa uma força por unidade de área. Ora bem, a análise do campo de espessura de uma camada limitada por duas superfícies obáricas dá-se o nome de análise diferencial. Porquê? Porque é a análise da diferença entre dois campos de geopotencial relativos a cada uma das mesmas superfícies obáricas. Por exemplo, nós podemos ter a análise diferencial da camada 1500 hectopascal ou da camada 500, 200 hectopascal e por aí fora. E ao fazer essa análise diferencial, nós obtemos, estamos a fazer uma subtração de dois campos de geopotencial e as linhas de espessura que assim se obtêm representam isotérmicas médias da camada limitada por essas mesmas superfícies obáricas. Quanto à estabilidade vertical da atmosfera, trata-se de um tópico muitíssimo importante. Quanto mais não seja por aquilo que já vimos ao tratar da radiação,
Não pode existir um equilíbrio estável na atmosfera unicamente com processos radiativos. Tem de existir convecção. E a convecção depende da estabilidade vertical da atmosfera. Ora bem, então, para estudar a estabilidade vertical, nós vamos utilizar aquilo a que se dá o nome do método da partícula. Ou seja, vamos considerar uma partícula de ar úmido que ascende na atmosfera ambiente, a qual se supõe em equilíbrio hidrostático, sem que haja trocas de calor entre o ar que constitui a partícula e a atmosfera ambiente. Por consequência, nós vamos considerar a ascensão adiabática, portanto, sem trocas de calor, de uma partícula de ar úmido, admitindo que o equilíbrio hidrostático do meio ambiente não é perturbado. Portanto, temos um meio ambiente em equilíbrio hidrostático, temos uma partícula da atmosfera que se supõe vai ascender nesse meio em equilíbrio hidrostático sem perturbar este tipo de equilíbrio e sem que entre a partícula e o meio haja trocas de calor. Portanto, ascensão adiabática. Ora bem, antes de prosseguir, convém relembrar que em cada momento da ascensão, a pressão do ar dentro da partícula em ascensão tem que ser igual à pressão atmosférica ambiente. Trata-se da condição fronteira dinâmica. Ora bem, porquê? Porquê é que a pressão no interior da partícula tem que ser igual à pressão do meio ambiente? Ora bem, porque se assim não fosse, à superfície fronteira da partícula, nós teríamos duas pressões diferentes sobre uma distância nula e, portanto, teríamos uma força do gradiente de pressão infinita que destruiria essa descontinuidade num tempo infinitesimal. Ou seja, a pressão no interior da partícula tem que ser igual à pressão atmosférica ambiente. E a pressão atmosférica ambiente varia na vertical de acordo com a condição de equilíbrio hidrostático. Portanto, pressão no interior da partícula iguala a pressão ambiente e em cada momento da ascensão, e a pressão ambiente varia de acordo com a condição hidrostática. Ora bem, então nós vamos considerar agora 3 gradientes verticais de temperatura. O primeiro, que é representado por ELR, eu não traduzi este acrónimo para português. ELR significa Environmental Lapse Rate, portanto é o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente. Lapse Rate é gradiente vertical e Environment é do meio ambiente. Lapse Rate da temperatura, claro. Ora bem, este gradiente vertical de temperatura do meio ambiente é obtido a partir de valores de temperatura das diferentes partículas da atmosfera que se dispõem ao longo da vertical que vai ser percorrida pela partícula. Claro que este gradiente vertical de temperatura do meio ambiente varia de instante para instante. É um gradiente que se pode obter, por exemplo, de uma radiosondagem e, como disse, é obtido a partir das temperaturas de diferentes partículas num mesmo instante. Portanto, é um gradiente vertical euleriano que varia com as condições atmosféricas. Um outro gradiente vertical de temperatura que vamos definir é o DALR. O DALR é o Dry Adiabatic Lapse Rate e representa o gradiente vertical de temperatura da partícula em ascensão adiabática, supondo que dentro da partícula não se atingiu a saturação do vapor d'água que nela possa existir. Ou seja,
nós admitimos que a partícula está em ascensão adiabática, a sua temperatura vai variando à medida que a altitude aumenta ou a pressão diminui e, por hipótese, essa variação de temperatura não conduziu ainda à saturação do ar úmido e, por consequência, não conduziu ainda à transição de fase do vapor d'água. Temos, portanto, uma mistura de ar seco e de ar úmido. Já vimos que a quantidade de vapor d'água dentro da partícula é sempre muito inferior à quantidade de ar seco e, por consequência, estamos a considerar a parte da ascensão adiabática em que o ar úmido se comporta basicamente como ar seco. Então, a temperatura da partícula varia de acordo com um determinado gradiente vertical adiabático seco, que se designa pelo acrónimo DALR, ou DALR. Finalmente não, ainda só um reparo, é que este gradiente vertical de temperatura é o gradiente vertical da temperatura do mesmo indivíduo durante um processo de ascensão adiabática. Portanto, é um gradiente vertical de temperatura lagrangiano, que se pode calcular teoricamente por aplicação da termodinâmica do ar úmido não saturado. Por consequência, este gradiente vertical de temperatura não depende das condições atmosféricas, depende apenas do processo adiabático seco a que a partícula está a ser sujeita. Finalmente, vamos designar por SALR, o SALR, ou Saturated Adiabatic Lapse Rate, o gradiente vertical de temperatura da partícula em ascensão adiabática depois de ocorrer a saturação do vapor d'água nela contida. Por consequência, agora nós estamos a admitir que a partícula em ascensão atingiu uma temperatura que corresponde à saturação e, a partir dessa fase, o ar úmido está permanentemente saturado e vai mudando de fase ao longo da ascensão adiabática. Então, a temperatura da partícula vai variar de forma diferente daquela que correspondeu à ascensão adiabática seca. Mas este gradiente vertical é, de novo, um gradiente vertical de temperatura lagrangiano que pode ser também calculado teoricamente por aplicação da termodinâmica do ar úmido saturado. Portanto, temos um gradiente vertical de temperatura do meio ambiente, que é um gradiente vertical de temperatura euleriano, que depende das condições atmosféricas, que varia no tempo e varia com a situação atmosférica. Temos dois gradientes verticais de temperatura lagrangianos, porque se referem à mesma partícula em processo de ascensão adiabática. O primeiro refere-se a uma ascensão adiabática sem saturação do ar úmido e o segundo refere-se a uma ascensão adiabática com saturação do ar úmido. Repare-se que, quando o ar úmido saturado está em processo de ascensão, há, na transição de fase do vapor d'água, libertação de calor latente e essa libertação de calor latente vai fazer com que, ao longo da ascensão, a partícula tenha temperaturas superiores àquelas que ocorreriam se o ar úmido não estivesse saturado e o vapor d'água não estivesse a mudar de fase. Por essa razão, o SALR, o gradiente vertical de temperatura adiabático saturado, é inferior ao gradiente vertical de temperatura adiabático seco, visto que dentro da partícula vai-se libertando energia que não permite que a temperatura decresça tanto como num processo adiabático seco. Agora, pode perguntar-se, mas quando a partícula está em processo de ascensão adiabática, a sua temperatura tem necessariamente que decrescer? Tem. Porquê? Bom, a resposta é dada pelo primeiro princípio, ou pela primeira lei da termodinâmica. Com efeito, repare-se que ΔU é Q mais W, é a expressão matemática da primeira lei. No processo adiabático, Q igual a zero, por definição de adiabático. E, portanto, ΔU igual a W.
E W é menos o integral de PDV. Ora bem, como a partícula está em ascensão e como o meio ambiente está em equilíbrio hidrostático, a pressão ambiente vai decrescendo e a pressão da partícula, que tem sempre que tomar o mesmo valor que a pressão ambiental, vai decrescendo. Nessas condições, o volume da partícula vai aumentando. E, por consequência, menos o integral de PDV é negativo. Portanto, ΔU é menor que zero. Por outro lado, como ΔU é CV ΔT, a energia interna de um gás perfeito depende apenas da temperatura, então temos de concluir que no processo de ascensão adiabática da partícula, a temperatura da partícula tem forçosamente que decrescer. Bom, e ao decrescer, às tantas atinge-se um valor da temperatura que corresponde à saturação do ar úmido. A partir desse estádio, a ascensão passa a ser adiabática saturada. Ora bem, portanto, temos no processo de ascensão adiabática de uma partícula de ar úmido, temos uma primeira fase em que a temperatura da partícula decresce de acordo com o gradiente vertical adiabático seco, até que se atinge a saturação. A partir daí, a temperatura decresce de acordo com o gradiente vertical de temperatura adiabático saturado, que é inferior ao primeiro. Ou seja, por cada 100 metros de ascensão, no processo adiabático seco, temos uma determinada variação de temperatura, enquanto que para os mesmos 100 metros, no processo de ascensão adiabática saturada, temos um decréscimo de temperatura da partícula inferior ao primeiro. Visto que dentro da partícula está a aparecer energia que aquece a partícula. Repare-se que a libertação de calor latente e a correspondente libertação de energia dentro da partícula não é calor do ponto de vista termodinâmico, visto que calor é, por definição, uma transferência de energia entre a partícula e o seu meio ambiente e, por definição, a ascensão é adiabática. Portanto, a libertação de calor latente não é, estritamente falando, calor, mas leva a que a temperatura da partícula não decresça tanto como o decresceria se a transição de fase da água não ocorresse. Repare-se, portanto, que os gradientes DALR e SALR são sempre gradientes verticais de temperatura negativos, enquanto que o ELR, o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente, pode ser positivo, o que corresponde a uma inversão de temperatura, isto é, no meio ambiente, à medida que ascendemos, as diferentes partículas que vamos encontrando estão a temperaturas sucessivamente mais elevadas, no caso da inversão de temperatura. O gradiente vertical pode ser nulo, todas essas partículas estão à mesma temperatura, ou pode ser negativo. Esta figura mostra o quê? Mostra, no seu lado direito, diferentes temperaturas do meio ambiente. Portanto, 15, 14, 13, 12 graus Celsius, a diferentes altitudes. Portanto, neste caso, estamos a admitir que o gradiente vertical de temperatura ELR é da ordem de 1 grau Celsius por 1000 pés. Ou seja, um pé são 30 centímetros, portanto, 30.000 centímetros se corresponde a 300 metros, mais ou menos. Exatamente, corresponde a 300 metros. Portanto, estamos a aceitar que o gradiente vertical de temperatura do meio ambiental é desta ordem de grandeza. Do lado esquerdo, temos uma partícula em ascensão adiabática sem que haja mudança de fase do vapor d'água. E então, estamos a admitir que, no nível inicial da ascensão, a temperatura da partícula e o seu conteúdo em vapor d'água coincidem com os valores correspondentes no meio ambiente. Portanto, estamos a admitir que a partícula começa a ascender adiabaticamente a partir da mesma temperatura, 15 graus Celsius do meio ambiente.
Bom, então, o que nós vemos é que, neste caso, 1000 pés acima, a temperatura da partícula será não 14 graus, como no meio ambiente, mas 12 graus. A 2000 pés será 9 graus, 3000 pés 6 graus, a 4000 pés 3 graus Celsius. Portanto, neste caso, a temperatura da partícula, que coincide com a temperatura do meio ambiente no nível de partida, vai sendo cada vez mais baixa, como já sabíamos, mas tomando valores inferiores aos valores da temperatura do meio ambiente. Na figura do meio está uma partícula que está saturada, que parte também de 15 graus Celsius, da temperatura de 15 graus Celsius, mas está saturada. Então, 1000 pés acima, a sua temperatura não é 12 graus, mas é superior, vale 13,2 graus Celsius. 2000 pés acima do nível de partida vale 11,4 e por aí fora 9,6 e 7,8. Portanto, vemos que no processo adiabático saturado, as temperaturas da partícula são sempre superiores àquelas que ocorreriam se o processo fosse adiabático seco. E são também temperaturas inferiores à temperatura do meio ambiente. Portanto, nesta situação, as temperaturas da partícula, quer ela esteja saturada, quer não, são inferiores sempre às correspondentes temperaturas do meio ambiente, correspondentes no sentido ao mesmo nível. Bom, como a pressão da partícula tem que ser sempre igual à pressão atmosférica ambiente, como a equação de um gás perfeito é P igual a R-ρT, isso significa que o ρT da partícula tem que ser sempre igual ao ρT do meio ambiente. E se a temperatura da partícula é inferior à temperatura do meio ambiente, como o produto ρT tem que ser igual ao produto ρT no meio ambiente, então temos de considerar que temperaturas mais baixas que a temperatura do meio ambiente correspondem a densidades mais elevadas, relativamente à densidade da partícula, relativamente à densidade do ar no meio ambiente. Ora bem, se à mesma pressão a partícula tem uma temperatura inferior ao do meio ambiente e é mais densa que o meio ambiente, isso faz com que a força de flutuação tenha um sentido da vertical descendente e, por consequência, nestas condições, o meio ambiente não favorece a ascensão da partícula. Ou seja, o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente, que é o único que pode variar com a situação atmosférica, enquanto que os outros dois gradientes verticais são gradientes verticais teóricos. Portanto, o que condiciona a conclusão é o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente. E para este gradiente vertical de temperatura do meio ambiente, a partícula, quer esteja saturada, quer não, vai estando sempre mais fria e, portanto, vai ser sempre mais densa que a densidade do ar ambiente. Bom, nestas condições, o peso da partícula vence a força ascensional que o meio ambiente lhe comunica e, por consequência, essa força ascensional é insuficiente para vencer o peso da partícula e, consequentemente, o meio ambiente não favorece a ascensão e a partícula só continuará a ascender se for forçada a tal. Então, nesta situação, diz-se que o meio ambiente está em equilíbrio hidrostático absolutamente estável, visto que quer a partícula em ascensão esteja saturada, quer não esteja, há sempre a situação de o gradiente vertical de temperatura ambiental não favorecer, não transmitir à partícula uma força ascensional que seja capaz de vencer o seu peso. Então, diz-se, portanto, que o meio ambiente está em equilíbrio absolutamente estável. O absolutamente quer dizer quer haja saturação, quer não, do ar úmido da partícula em ascensão adiabática. Nesta outra figura, nós temos uma situação diferente. Portanto, no nível de partida,
a temperatura da partícula é igual à temperatura do meio ambiente, é neste caso 20 graus Celsius. O gradiente vertical de temperatura do meio ambiente está ali representado, portanto, é da ordem de 2 graus Celsius por 1000 pés. Portanto, 1000 pés acima, a temperatura é 18 graus, 2000 pés acima do nível de partida é 16 graus e por aí fora. Bom, então, na parte esquerda desta figura, nós admitimos que temos uma partícula em ascensão adiabática seca, sendo a sua temperatura inicial de 20 graus Celsius. Bom, e de acordo com o gradiente vertical adiabático seco, 1000 pés acima a partícula tem uma temperatura de 17 graus Celsius, 2000 pés 14 graus Celsius e por aí fora. Portanto, verificamos que a temperatura da partícula vai decrescendo, como era de esperar, no processo adiabático seco, e as temperaturas da partícula são sempre inferiores à temperatura do meio ambiente. E, por consequência, a densidade da partícula vai ser sempre superior à densidade do meio ambiente e, por consequência, o meio ambiente comunica à partícula uma força ascensional que é incapaz de vencer o seu peso, visto que ela é mais densa que o ar ambiente, e, consequentemente, se a partícula estiver apenas constituída por ar úmido, sem água numa fase condensada, sem transição de fase, a atmosfera ambiente estará em equilíbrio hidrostático estável. Agora, a figura do meio mostra o seguinte, é que se a partícula está saturada e inicia a sua ascensão à mesma temperatura de 20 graus Celsius, o decréscimo de temperatura da partícula é inferior ao anterior. Portanto, 1000 pés acima, a temperatura da partícula não é de 17 graus Celsius, mas sim de 18,2. 2000 pés acima, a temperatura da partícula não é de 14 graus Celsius, mas de 16,4 e por aí fora. E o que nós vemos é que a temperatura da partícula decresce, mas essas temperaturas vão ser sempre superiores às correspondentes temperaturas ambientais. E, por consequência, como o produto ρT da partícula tem que ser igual ao ρT do ambiente, visto que as pressões têm que ser iguais na partícula e no meio ambiente, então temos de concluir que, sendo a temperatura da partícula superior à temperatura do meio ambiente, a sua densidade é inferior. E isto significa, portanto, que o meio ambiente vai comunicar à partícula uma força ascensional que vence o peso da partícula. E, por consequência, o meio ambiente, desde que a partícula esteja saturada, favorece a ascensão, favorece a convecção. Ora bem, então, neste caso, estando a partícula saturada, o meio ambiente tem uma estrutura térmica na vertical que se diz instável. Ora bem, então, esta situação de estabilidade para processos ascensionais adiabáticos secos, instabilidade para processos ascensionais adiabáticos saturados, designa-se por um meio ambiente condicionalmente instável. Condicional a quê? A haver ou não saturação. Se houver saturação da partícula, o meio ambiente é instável. Porquê? Porque é capaz de transmitir à partícula uma força ascensional que vence o peso da mesma partícula. Se não houver saturação da partícula, então o meio ambiente é estável. Porquê? Porque a partícula é mais densa que o meio ambiente e a força ascensional que este meio ambiente é capaz de transmitir não consegue vencer o peso da partícula e, portanto, não favorece a continuidade do processo ascensional. Então, neste caso, o meio ambiente diz-se condicionalmente estável ou condicionalmente instável. A terceira situação é aquela em que a partícula parte sempre no seu processo ascensional com uma temperatura igual à do meio ambiente, mas o gradiente vertical de temperatura adiabático seco e o gradiente vertical de temperatura adiabático saturado são tais que, quer
num caso quer noutro, as temperaturas da partícula são sempre superiores à temperatura do meio ambiente. Porquê é que são superiores? Porque a estrutura vertical da temperatura do meio ambiente é outra. Reparem, aqui no meio ambiente temos 20 graus, 1000 pés acima 15 graus, 10 graus, 5 graus, etc. Enquanto que anteriormente tínhamos 18 graus, 16 graus, etc. Portanto, o que mudou agora não foi a partícula, foi o meio ambiente que tem uma estrutura térmica na vertical diferente da anterior. Então, esta estrutura térmica é tal que, quer a partícula esteja saturada, quer não, em cada momento do processo ascensional, a partícula vai ter sempre uma temperatura superior à do meio ambiente, o que significa que vai ter sempre uma densidade inferior à do meio ambiente. E, por consequência, como a sua densidade é inferior à do meio ambiente, o meio ambiente transmite-lhe uma força ascensional que vence o seu peso e, portanto, o meio ambiente, quer haja saturação, quer não, favorece sempre a ascensão da partícula. Então, este meio ambiente tem uma estrutura térmica que se diz absolutamente instável, porque há instabilidade, quer a partícula esteja saturada, quer não esteja. Portanto, temos 3 tipos de equilíbrio hidrostático para o meio ambiente. O absolutamente estável, o condicionalmente instável e o absolutamente instável. E estas 3 hipóteses dependem apenas da estrutura térmica do meio ambiente, não da partícula. Supondo sempre que, no início do processo ascensional adiabático, a temperatura da partícula coincide com a temperatura do meio ambiente. Ora bem, uma vez compreendidos os 3 tipos de equilíbrio hidrostático do meio ambiente, nós vamos agora traduzir estas ideias do ponto de vista matemático. Portanto, o que é preciso, vamos fazer isso na próxima lição, portanto, o que é preciso ter em conta é que o meio ambiente transmite à partícula, princípio de Arquimedes, uma força ascensional. E essa força ascensional depende da densidade do meio. Portanto, se a partícula tem uma densidade inferior à do meio, essa força ascensional vence o peso da partícula. Se a partícula tem uma densidade superior à densidade do meio, essa força ascensional não vence o peso da partícula. E, por consequência, no primeiro caso, a força de flutuação, que é a diferença entre a força ascensional transmitida pelo meio e o peso da partícula, é uma força dirigida no sentido vertical ascendente. No segundo caso, em que a partícula é mais densa, mais fria que o meio ambiente, a diferença entre a força ascensional e o peso da partícula, portanto, a força de flutuação, tem o sentido vertical descendente. No primeiro caso, o meio ambiente é instável, visto que favorece os movimentos verticais ascendentes. No segundo caso, o meio ambiente é estável, visto que se opõe a esses movimentos verticais ascendentes e para a partícula poder continuar a ascender é preciso que haja um efeito forçador que a obrigue a ascender. Mas na próxima aula, ao matematizar estas ideias básicas, vamos verificar melhor todos estes factos. Então, até à próxima aula. Muito obrigado.